Olá, meus amigos. Na última live eu esqueci de postar avisando o horário e que ia ter a live, mas eu vou ver se eu faço isso toda vez que tiver uma live, tá? Pra semana que vem já tenho uma quarta-feira. A Rosa, uma querida, acho que você vai adorar conhecê-la, viu? E vamos que vamos, né? E esses comerciais chatos aí que aparecem, pula tudo, pula, tá? Bom, a história do nosso brasileirinho de hoje, como todas, né, as que a gente recebe aqui, tem coisas interessantes pra gente pensar a respeito e até se dar conta. Ele fala o seguinte: Oi, Vânia. Primeiro eu quero agradecer pelo espaço no seu canal pra gente contar nossa história. A minha história envolve romance e drama com uma mormon, a quem vou chamar de Alice, nome fictício. Fui criado numa denominação cristã pentecostal, onde sempre tive escolas bíblicas dominicais e aos 13 anos me interessei muito por história da religião e teologia. O meu lar cristão sempre foi uma bênção na minha vida, mas às vezes só pela graça de Deus. Fui impedido de muitas coisas, casa sempre muito regrada, o que me afetou muito durante anos, inclusive minha personalidade. Mas aos 16 conheci uma garota que era mais velha. Ela já havia passado por várias religiões e tinha traumas com a separação dos pais, principalmente, e sempre quis um casamento eterno. Foi assim que o mormonismo a encontrou e quando comecei a sair com ela, pude ter esse contato com o mormonismo e conhecê-la melhor. O que me agradou foi sua sinceridade e amizade. Por fim, decidi, por alguns motivos banais, que a idade imatura me impulsionou, terminar a relação que mal tinha começado. O que me trouxe arrependimento em seguida e a procurei. Alice não quis voltar comigo, mas me chamou para um desfile na capela. Ao chegar, fui chamado por um missionário numa sala, onde me recusei a ir. Disse educadamente que não estava aberto a conhecer uma nova religião e que apenas tinha ido à capela a convite de uma amiga para apoiá-la no desfile. Ele insistiu, disse que queria demorar para começar o desfile e que queria apenas conversar. Entrei na sala para não ser deselegante e em seguida um senhor entrou também. O missionário me fez algumas perguntas, dentre elas se eu acreditava na Bíblia, e eu respondi que sim. Assim abriu a conversa dizendo que Deus falava através de profetas desde o Antigo Testamento e que a SUD funcionava assim. Disse que a Bíblia tinha os únicos evangelhos, mas que Deus tinha entregue um outro livro que foi testemunhado por John Smith, livro este, que não era outra Bíblia, mas que possuía segredos não informados na Bíblia. Após falar um pouco sobre o primeiro profeta mórmon e suas crises com relação a várias igrejas existentes e a Bíblia mórmon, ele coloca entre aspas, perguntou se eu tinha alguma pergunta. A primeira pergunta foi quando ele disse que Joseph havia visto Deus Pai e seu filho acima dele em glória, algo que brilhava mais que o sol. Então eu perguntei se ele não havia ficado cego quando viu 2 sols em cima dele, sendo que até Moisés, quando quis ver a Deus, ele foi atrás de uma rachadura de uma montanha, onde Deus, por misericórdia, colocou as mãos para Moisés ver apenas uma parte das costas de Deus, sendo que Moisés, ao ver, desmaiou e o rosto dele brilhava a ponto de ter que colocar um véu no rosto. A segunda pergunta foi sobre o livro de Mórmon não ser outro evangelho, sendo que contava outras histórias e tinha passagens que não tinha na Bíblia, e que o apóstolo Paulo disse que se até mesmo um anjo anunciar um evangelho além do que já havia sido anunciado, o anjo seria maldito, e perguntei se não se encaixava o anjo Moroni e a história de Joseph. Cara, ele é muito engraçado. Eu fiquei imaginando essa interação, eu tive que rir quando eu li. Por fim, ele decidiu fazer uma oração e terminar a conversa, e meus dados que ele pegou para entrar em contato, acho que perdeu. Confesso que fui arrogante, mas era a idade, muito jovem e revoltado pela minha ex estar tão fascinada na igreja. Passou uma semana
e me encontrei de novo com ela. Ela me disse que não poderia ficar comigo, que o elder falou sobre minha influência e que por eu não ser mormon, além do que ela queria selar a união num templo para sempre, até depois da morte. E eu não acreditava nem no casamento dessa forma e nem no mormonismo. Então eu disse para ela: Alice, olha só, os fariseus queriam pregar uma peça em Jesus e perguntaram para ele que se uma mulher tivesse sido viúva por 7 vezes, com quem ela ficaria depois da morte? Jesus respondeu: com ninguém. Vossos corpos serão como de anjos, e anjos não se casam e nem se dão em casamento. Ela me disse que eu precisava conversar com o elder para ele me responder essa questão. Acabei desistindo também, e alguns anos depois ela se casou para sempre com um elder, um ex-missionário, imagino. E eu me casei até que a morte nos separe. Aqui ele fez uma piadinha, né? Ele ironizou. Creio na Bíblia e gosto muito da igreja metodista, que às vezes vou. É uma igreja que acolhe todas as pessoas, onde parei de ser um julgador e aprendi a respeitar mais as religiões e os relacionamentos alheios. Sempre critiquei essas coisas. Hoje só peço perdão a Deus. Ele teve misericórdia e me presenteou com uma mulher maravilhosa, que sabe respeitar minhas crenças e eu as dela. Um relacionamento saudável. Quanto a Alice, não sei muito mais sobre ela e espero que Deus a abençoe. Ela sempre me disse que a Igreja Sud é a única religião verdadeira, porque as pessoas que estão lá perguntaram direto para Deus e ele responde. Não entendi muito bem essa parte, mas beleza, se puder explicar. Te escrevi porque isso tudo me despertou curiosidade sobre o mormonismo e também porque acabei conhecendo outros mormons que são pessoas extremamente inteligentes e boas, mas me sinto mal por eles terem a vida tão regrada pela igreja, a ponto de usarem roupas por baixo de outras num país tão quente como o nosso e acreditarem que Deus fala para eles que esta é a única religião. Cara, ele é uma figura. Querido, obrigada, viu? Obrigada pelo carinho, obrigada por ter mandado aqui o teu depoimento pra gente com tanto humor e uma ironia muito saudável. E você demonstra pra gente aqui um senso crítico impressionante. Você foi o osso duro de roer pros missionários, né? Eu fiquei imaginando, pensei, ai, coitados dos elders. Porque a gente, né, eu falo isso baseada na experiência que eu tive na minha missão. A gente, como missionário, a gente quer aquele investigador que aceita, que fica tudo bonzinho, quietinho, fala assim, vou ler, vou orar, tudo bem, tudo tá. Né? Orei, me senti tão bem, então tá. A gente não gosta disso aqui, né? Que faz essa pergunta, mas peraí, né? Que nem ele fala aqui. Tá, mas peraí, se Joseph Smith viu Deus no bosque, ele não ficou cego, não? Porque Moisés não teve essa experiência, ele não viu Deus assim, né? E é uma pergunta que é extremamente relevante, né? Meu Deus. E a outra pergunta foi sobre o livro de Mórmon, né? Ele cita aqui o apóstolo Paulo, que disse que se até um anjo anunciar um evangelho além do que já havia sido anunciado, o anjo seria maldito. E ele perguntou se isso não se encaixava, não se aplicaria ao anjo Moroni e à história de Joseph. Ai, meu pai, adorei. Então os missionários, né, falaram para Alice, que é nome fictício, a namoradinha dele que frequentava a igreja, os missionários falaram para ela, olha, acho melhor você não ficar com ele não, porque ele vai ser uma má influência para você. Ai, meu Deus. Bom, ele fala aqui que o missionário fez algumas perguntas para ele, dentre elas, se ele acreditava na Bíblia. Ele respondeu que sim, e assim o elder abriu a conversa dizendo que Deus falava através de profetas desde o Antigo Testamento. Isso aqui é uma técnica comum de recrutamento, chamada, que na minha época fazia parte do padrão de compromisso, que eram técnicas de vendas que nós missionários éramos treinados para usar ao abordar e interagir com pesquisadores. Então, isso aqui, esse passo aqui do padrão de compromisso é chamado edificar sobre crenças comuns.
Ou seja, no caso dele, ele é metodista. Ele não tá na igreja verdadeira, né? Não, querido, não. Não, a igreja verdadeira é a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Então tá. Mas aí o missionário, sabendo, que ele também é treinado para isso, tá? O missionário sabendo que para ele ser metodista, ele tem que acreditar na Bíblia. Então ele pegou essa parte para edificar sobre crenças comuns. Você acredita na Bíblia? Pois é. Aí o missionário falou para ele o seguinte, que Deus falava através de profetas desde o Antigo Testamento. E adivinha? Ainda tem profetas vivos, E adivinha? Esses profetas são os presidentes da Igreja de Jesus Cristo. São os últimos dias, desde que Joseph Smith restaurou o Evangelho de Jesus Cristo sobre a face da terra. Eles alegam para você que houve um período em que o Evangelho foi tirado da terra, chamado a Grande Apostasia, e que Joseph restaurou a verdade. E assim como no Antigo Testamento e no Novo, depois da vinda de Jesus Cristo, do nascimento dele, assim como havia profetas, agora quando Joseph restaurou o Evangelho, Deus passou a chamar profetas de novo. Mas o missionário esquece de falar que esses profetas da igreja, eles não profetizam. Eles não têm nada em comum com aqueles profetas que você encontra na Bíblia, que profetizavam, que falavam de coisas que iriam acontecer e elas aconteciam. Esses presidentes da igreja Mórmon, eles são profetas, entre aspas, só para te falar toda a conferência que você precisa pagar o dízimo, para você ser abençoado, que você precisa perseverar até o fim, precisa guardar os convênios que fez no templo, precisa frequentar o templo. Eles são profetas para falar para você, como na época do Hinckley, que mulher não deveria ter mais de um furo na orelha, não. Eles são chamados também, como na época do Hinckley, eu acho, para falar que você tem que ter o computador na sala, não no quarto. Ele esqueceu de profetizar que um dia a gente ia ter um computador no bolso, que são os telefones celulares hoje em dia. Esses profetas esquecem de profetizar que haveria guerra na Ucrânia, que haveria um incêndio que mataria centenas de pessoas no Havaí, que uma outra guerra em Israel ia estourar, que o mundo ia ser afligido e atingido por uma pandemia horrorosa que ia matar milhares de pessoas pelo mundo inteiro. Esses profetas, eles não profetizam. Ai, que pena, né, querido? Ai, que pena, né? Ai, eu tenho que debochar, porque isso me irrita tanto que chega a me arrepiar. Porque eu, quando missionária, também não me dava conta dessas coisas. Ah, mas peraí, né? Profeta, né? Ai, não é assim também, né? Não, né? Essas coisas que esses profetas da igreja Mórmon falam, qualquer homem pode falar. Eles vestem um terno, uma gravatinha, vão lá, fofinho, com aquela vozinha monótona, bem mansinha, assim, bem fofinha, né? E falam coisas que qualquer pessoa pode falar, qualquer homem pode falar, e mulher também. E mulher pode falar até melhor do que eles. Deixa eu puxar a brasa aqui pra mulherada, né? Mas é verdade, tudo bem. Então essa técnica do missionário é chamada de edificar sobre crenças comuns. E o missionário já foi lá falar no ouvido da Alice, né? Cuidado com esse cara, porque ele vai te influenciar pro mal. Porque... Os membros da igreja têm que tomar cuidado com pessoas do mundo, porque elas podem influenciá-los para o mal, elas podem enfraquecer o testemunho deles, podem colocar na cabeça dele coisas que não estão de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, ou sei lá o que. Sabe o que é isso? Isso também é uma forma de controle mental. Porque se eles receberam um testemunho diretamente de Deus, esse testemunho é tão forte e inabalável, por que eles têm tanto medo das pessoas do mundo? É porque eles fazem os membros da igreja acreditarem que eles são fracos e incapazes de terem a força moral de perseverarem até o fim, se eles se envolverem com pessoas do mundo. Casa no templo, namora na igreja.
Nossa, como eu me incomodei quando eu tive meus namoradinhos fora da igreja, quando eu era adolescente. Meu Deus, o bispo me chamava para entrevista todo domingo e falava para mim que eu estava a um ponto, que eu estava na beira do abismo, que eu ia quebrar a lei da castidade, que eu ia me afastar da igreja. Um monte de bobagem. Isso tudo faz parte do controle mental, viu? Que os missionários aprendem a usar, e também a igreja como instituição ensina os membros a agirem dessa forma, e os membros acreditam. Ih, vai casar fora da igreja? Ih, não vai casar no templo? Ixi! É assim que funciona. Então, ela foi falar para ele sobre, né, a namoradinha dele disse que queria casar no templo, que queria um casamento eterno. E aí ele, de novo, um jovem tão esperto, ele poderia até ser imaturo, como ele fala aqui, mas ele era muito esperto e muito inteligente para a idade dele, porque aí ele falou assim: Alice, os fariseus queriam pregar uma peça em Jesus e perguntaram para ele que se uma mulher tivesse sido viúva por 7 vezes, com quem ela ficaria depois da morte? Jesus respondeu: com ninguém. Vossos corpos serão como de anjos, e anjos não se casam e nem são dados em casamento. Agora ela não teve resposta, tadinha. Ela falou: você precisa conversar com os elders para eles te responderem sobre isso. Ai, meu Deus, que loucura, cara. Aí eles vão alegar que a Bíblia, ela passou por várias traduções, isso é verdade. Isso é um argumento, infelizmente, válido. De que a Bíblia, o Novo Testamento começou a ser escrito 40 anos depois da morte de Jesus Cristo e passou por várias traduções e foi escrita originalmente em grego, se não me engano, depois em hebraico, alguma coisa assim, pelo menos no Novo Testamento. E realmente tem, erros de tradução. Então esse argumento é válido. Aí a pessoa fica: mas é por isso que tem o livro de Mórmon para esclarecer o que está na Bíblia, né, querido? Então tá. Por isso que é importante você ser como ele. Não fica baixando a cabeça para agradar, seja os missionários da igreja mórmon ou outros, ou qualquer outro pastor ou ministro religioso que queira te ensinar e te recrutar para a igreja deles. Ao invés de só ser, né, assim, de querer agradar e falar: eu senti uma coisa boa no peito, enfim. Não tem medo de falar o que você sabe, não tem medo de falar o que você acredita, como ele fez aqui. Que coisa mais querida esse menino, meu pai. Eu não sei que idade ele tem agora, mas ele era um jovem aqui, né? Tinha acho que 16 anos quando aconteceu tudo isso. Ele não teve medo de falar, não. Tá, mas peraí, esse negócio de Joseph Smith, mas esse livro de Mórmon, casamento eterno. Porque quando você pensa por si, você está defendendo os teus interesses, independente de como a outra pessoa vai reagir. Você está vivendo a vida do teu jeito. E mesmo que você decida, digamos que ele tivesse decidido se batizar, ele não ia ser um bobinho da corte como eu era, não. Que aceitava tudo que era chamado, que fazia tudo, que largou tudo e foi para a missão porque o presidente falou que Deus estava me chamando de lelelá. Entende? O fato de você ter uma religião não significa que você tem que abrir mão do teu direito, da tua capacidade de pensar, de questionar e de discordar, viu? Isso foi o que eu mais gostei aqui na história dele. Para terminar, ele fala que que a Alice, né, sempre disse para ele que a Igreja Sud é a única religião verdadeira, porque as pessoas que estão lá perguntaram diretamente para Deus e ele respondeu. E ele responde: bom, ele disse que não entendeu muita parte e pediu para eu explicar. Querido, o que acontece é o seguinte, tá? Essa também é uma técnica de recrutamento que a igreja usa. O que acontece no livro de Mórmon, lá em Moroni 10, tem lá uma promessa que se você orar a Deus e perguntar se aquelas coisas não são verdadeiras, ele vai testificar a veracidade daquelas coisas pelo poder do Espírito Santo, alguma coisa assim. Então, na minha época era assim, na primeira palestra já, a gente marcava aquela parte de Moroni, a gente, né, já apresentava o livro de Mórmon, claro, Joseph, aquela palhaçada toda de placas de ouro, e a gente desafiava o pesquisador a ler aquela parte do livro de Mórmon, ponderar, pensar a respeito
e orar e perguntar a Deus se aquelas coisas são verdadeiras. E se você perguntar com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos testificará a verdade dessas coisas pelo poder do Espírito Santo. Alguma coisa assim. Presta atenção aqui comigo. Naqueles versículos ali do livro de Mormon, a responsabilidade é colocada em cima de você. Porque é afirmado ali que aquilo tudo é verdadeiro. E que se você orar e perguntar a Deus com real intenção e tendo fé em Cristo, não sei mais o que lá, Ele vai te responder que aquelas coisas são verdadeiras. Então tá na tua mão agora. Se você orar e não sentir nada, você vai se sentir como, dependendo, claro, né, do quão aberto você está para receber algo de Deus, porque talvez você esteja, como a minha mãe estava, procurando uma igreja, uma religião e tudo. Se você estiver tão aberto e vulnerável, você quer tanto encontrar algo que vai mudar a tua vida, então você vai fazer questão de fazer aquela oração com a maior fé possível. Porque se você não sentiu nada, é claro que o problema está contigo. Ou você não teve fé suficiente, ou você não estava digno de receber uma resposta, talvez. Então você ora e você muito provavelmente vai sentir uma coisa boa. Como... eu não lembro se eu li essa história, se foi o Silas na última live, falou que sempre que ele ora, ele sente algo bom. Claro, sempre que você ora para aquele Deus no qual você acredita, você vai sentir algo bom. Então, nesse caso, se você só falar para os missionários isso, eu orei e senti uma coisa... E o que você sentiu? Eu senti uma coisa boa, uma alegria, lha. Esse é um testemunho da veracidade do livro de Mormon. Agora, amigo, se você não aceitar, você vai ficar com aquilo na cabeça. Se você não aceitar as palestras, aqueles compromissos, se você não aceitar assumir aqueles compromissos e entrar na igreja, agora você negou a verdade, seria melhor que você nem tivesse nascido. Eles não vão te falar isso, mas esse é todo o contexto. Tá, querido? Então é isso. Muitas pessoas oram para saber se aquelas coisas são verdadeiras e acreditam que receberam um testemunho do Espírito Santo, se elas sentirem um ardor no peito, então, que é o efeito da produção de dopamina, viu? A gente já conversou sobre isso, que dopamina é o hormônio do testemunho. Você pode sentir aquele ardor no peito sempre que você estiver diante de qualquer situação que te faça bem, ou que te emocione. Mas na igreja você aprende que esse ardor no peito é um testemunho da veracidade daquelas coisas. Tá? E agora eles te fisgaram, agora você vai ficar preso pelo tripé do medo, da vergonha. Ai, peraí que eu esqueci. Medo, vergonha e qual que é o outro? Esqueci, querida, eu sempre falo isso aqui, né? Que eu esqueci. Me lembra aí. Coloca aí no comentário do vídeo. Faz favor. É o tripé. Culpa. Lembrei. Culpa, vergonha e medo. Que é o caso da Alice aqui. Ela queria casar no templo porque ela acreditava naquelas coisas. Se ela quisesse ser abençoada, ter uma família eterna, ela tem que casar no templo mórmon. Tá. Então é por aí. Eu achei muito bonito o que ele falou aqui no final. Que ele frequenta a igreja metodista algumas vezes, porque faz bem para ele. É isso que importa, é você frequentar uma igreja que te faça bem. E que você não tenha prepotência de sair por aí dizendo que a tua igreja é a única verdadeira. Porque isso, porque aquilo, porque a Ellen White, porque o Joseph Smith, porque não sei quem, não sei mais o que lá. Porque aí você entra num terreno extremamente prepotente, né? Ele aprendeu a respeitar mais as religiões e os relacionamentos alheios. E ele devia ter marcado. Tá. Não é ali. Ele foi presenteado, ele fala que Deus teve misericórdia dele
e o presenteou com uma mulher maravilhosa que sabe respeitar as crenças dele e ele respeita as crenças dela. É um relacionamento saudável. Que coisa linda! Que coisa linda, porque eu também vivo isso dentro da minha casa. Que maravilha, que delícia que é você viver um relacionamento em que você não precisa abrir mão da tua individualidade. Você, como no caso dele e no meu, eu não frequento mais a igreja, meu marido frequenta a igreja mórmon. No caso dele, ele vai às vezes à igreja metodista, ele respeita as crenças dela, ela respeita as crenças dele. A coisa mais saudável e o segredo para você ter um relacionamento duradouro, em que você se sente feliz e livre, é você não precisar abrir mão da tua individualidade, porque antes de vocês dois serem um casal, vocês são dois indivíduos e deveriam ter sim o direito de acreditar naquilo que você como indivíduo quiser acreditar. Quantas pessoas me mandam mensagens, e eu entendo isso, e falam que tem medo de parar de ir para a igreja, porque senão o marido, né, vai ter problemas no casamento, ou vice-versa. O marido vai à igreja, mas não tem mais um testemunho, não acredita, mas a mulher é muito fanática e Não existe uma individualidade. Existe aquela coisa que eles têm que ser um, né? Interpretam um versículo lá na Bíblia que fala que o homem e a mulher têm que ser um. E isso não é saudável para o relacionamento a dois. Eu tô aqui para te falar que não é. Porque eu tive meu primeiro casamento em que nós dois éramos um. A gente não podia ter a própria individualidade, porque quando tanto eu quanto ele, quando tentava sair daquela bolha que a gente tinha criado, já criava problema no relacionamento. E agora eu tenho uma experiência diferente com meu segundo marido. Eu saí da bolha, cada um vive a sua individualidade com respeito, e eu nunca fui tão feliz. Viu? Então é isso. Presta atenção na experiência do nosso querido aqui, tá? E seja feliz com teu parceiro ou parceira, mas procura não abrir mão da tua individualidade, porque agora você entra num terreno extremamente perigoso e muito provavelmente você vai ter que abrir mão da tua felicidade para poder seguir nesse relacionamento. Tenha fé, acredita naquele Deus que você quiser, faz tudo o que você achar que tem que fazer para agradar aquele Deus, mas não precisa abrir mão da tua capacidade e direito de pensar e decidir por si como você quer viver aquela religião. Viu? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.